Fala pessoal, tudo bem com vocês? Terceiro vídeo aqui da nossa série começando, migrando um projeto real em ambiente de produção. A gente está saindo de uma estrutura Windows e IIS indo para uma estrutura mais moderna em Docker. Então hoje a gente vai estar criando, o primeiro container ali e também vamos utilizar uma ferramenta ali bem bacana que é a Portainer, né? Ela que é responsável ali por estar gerenciando os containers ali numa interface gráfica que vai dar uma auxiliada ali no processo. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário aí do que você está achando aí dessa série para poder direcionar, né, e de repente tirar alguma dúvida. Seu feedback aí é muito importante aí para a gente conseguir criar um conteúdo melhor. Sem perder tempo, já vou compartilhar minha tela aqui para a gente só dar uma recapitulada do que foi feito ali, né, da nossa série, né, que é migrando o projeto. E aqui embaixo um pouco das tecnologias aqui que a gente está utilizando. E hoje acrescentei duas aqui como um plus, né, que é o GitHub e o Portainer, que eu já comentei. O GitHub vocês vão entender o porquê logo mais. Aqui na aula 2, então a gente fez a contratação do plano na Hostinger, da VPS, fizemos o setup inicial, primeiro acesso, e as primeiras configurações no ambiente da Cloudflare. Hoje, então, o que está previsto aqui para a gente estar abordando, eu até coloquei aqui como zero, como um bônus, que não estava previsto, que é criar um repositório no GitHub ali para a gente estar fazendo toda a parte aqui de infraestrutura e deixar de certa forma ali versionado para não perder nada e deixar tudo guardado ali no ambiente seguro. Aqui no vídeo, né, de hoje, a gente vai estar vendo a parte de Nginx, Proxy Manager, que é responsável por gerenciar os domínios, parte de segurança HTTPS e redirecionamento. O Portainer, que eu já comentei com vocês, é a parte de interface gráfica para ver os containers. E o Cloudflare, que a gente vai estar configurando ali o endereço ali do nosso Portainer. Essas são as tecnologias que a gente vai estar abordando aqui nesse vídeo. No vídeo passado, a gente fez a configuração do endereço da VPS, mas se a gente acessar aqui, a gente vê que ainda não tem nada, né? Porque não tem nenhum conteúdo que a gente subiu. E é isso que a gente vai começar a fazer hoje. No caso, a gente vai liberar o endereço do Portainer para começar a ver os containers. E aí, nos próximos passos, a gente vai subir o conteúdo aí dos portais para começar a visualizar aqui nos endereços. Só para dar um contexto aqui das tecnologias, que é algo que eu não tenho aprofundado muito, que eu peguei e falei, aqui é mais para dar uma visibilidade, né, do que é necessário para se colocar um projeto no ar, porque a gente vê muito ali como criar, né, principalmente com inteligência artificial, vibe coding, mas não tem noção ali da dimensão do que é necessário ter por trás ali de toda uma infraestrutura para colocar um projeto profissional no ar, né. Então aqui no caso do Docker, o Docker ele é uma plataforma de código aberto que automatiza a implantação e o desenvolvimento usando containers, né. E container, para dar uma explicação bem simplista, é como se fosse uma máquina virtual. Em Linux, ela é bem leve e rápida ali de estar gerenciando. A Cloudflare é uma plataforma global de segurança, desempenho e nuvem de conectividade, né? Então ela fica responsável ali por estar gerenciando os IPs e os endereços que são acessados. Portainer é uma plataforma leve de gerenciamento de containers, que nem eu peguei e comentei, é uma interface gráfica. A gente vai estar vendo isso aqui na prática logo mais. E o GitHub é uma plataforma na nuvem que funciona como um repositório para a gente estar guardando e versionando ali o nosso código. Indo agora aqui para o GitHub, a gente vai criar esse nosso projeto que vai ser responsável ali por estar gerenciando toda a parte de infraestrutura e container ali do nosso projeto, fluxo N8N e outras coisas ali, né, relacionadas à infraestrutura, como banco de dados e algum outro tema que possa ser interessante ficar aqui nessa estrutura. Aqui é possível ver a divisão que eu tenho aqui dos projetos administrativos, a API principal e o portal institucional. Como a ideia não é explicar o que significa aqui cada coisa, isso pode ser até tema para uma próxima série, um próximo vídeo, aprofundando aí em cada ferramenta que está sendo explicada aqui nesses vídeos. Então, para criar um repositório, basta clicar em New, eu defino um nome aqui para ele. Vou deixar ele como privado e o resto das configurações eu vou deixar da forma como tá, porque eu vou copiar de uma estrutura ali de um projeto que eu já tenho, só que ele foi criado na minha conta pessoal. Agora eu estou criando aqui na conta profissional. Clique em Create Repository. Criado o repositório, agora a gente vai mapear ele na minha máquina local e para isso a gente vai utilizar o Visual Studio. A gente poderia utilizar qualquer ferramenta ali, poderia ser o Anti-Gravity que eu comentei que eu estou utilizando, o próprio CMD ali, mas no caso aqui a gente vai estar utilizando o Visual Code. Aqui no Visual Code, clico em Clone Git Repository, colo o endereço que eu copiei ali na tela do repositório, defino aqui na estrutura de pasta o local que eu quero clonar esse repositório, que olha que interessante, ele pegou e falou que não encontrou esse repositório, porque ele é um repositório privado, e aqui eu estou logado aqui na minha conta pessoal, então a minha conta pessoal não enxerga esse repositório, então a gente vai dar essa permissão aqui agora. Voltando aqui no GitHub, eu clico aqui em Settings, Configurações, Colaboradores, Adicionar pessoa, procuro pelo meu usuário,
Agora ele fica aguardando o aceite. O invite é enviado para o e-mail da pessoa que você está convidando. Eu clico aqui para ver o convite e faço o aceite. Pronto, a partir de agora eu consigo clonar esse repositório na minha conta particular. Estou voltando aqui fazendo o mesmo procedimento no Visual Code, clone, coloco o link. Agora ele vai pedir para mapear na minha máquina local. Vou deixar aqui na raiz do Git que eu tenho aqui na minha máquina. Agora sim ele conseguiu encontrar o endereço e pergunta se eu já quero abrir o repositório. Eu vou colocar Open. Aqui ele pergunta se eu confio o autor do repositório. Coloco que sim. E aqui temos o repositório vazio. Com o meu repositório aberto agora no Visual Code, eu vou colocar o conteúdo que eu quero para armazenar no repositório. No caso, ele está aberto aqui no Antigravity, esse projeto assistente aqui. Eu vou pedir para ele abrir aqui os arquivos para mim copiar. Eu não vou copiar a pasta Git, porque é onde fica armazenada ali as configurações do repositório. Volto aqui para o projeto que eu acabei de criar aqui o repositório. Vou colar os arquivos, que no caso eu vou pedir para revelar no Explorer, só para dar uma confirmada na estrutura que ele criou. Ele por padrão ele cria a branch master. Aqui tem outras convenções aqui, mas como é um projeto meu aqui, eu vou manter dessa forma, até porque a intenção não é abordar esse tipo de assunto aqui. E vou subir aqui como estrutura inicial. Antes de fazer o commit, eu só vou criar um arquivo aqui chamado gitignore.gitignore. Esse arquivo aqui ele é utilizado para você listar pastas e arquivos que você não quer que subam para o seu repositório. Tem alguns arquivos que contêm senhas confidenciais ou até algumas pastas de testes ou coisas desse tipo que você pode não querer levar para o repositório. Então esse é o caso aqui, esse arquivo .env, ele é um arquivo que contém dados sensíveis, então eu vou utilizar esse gitignore aqui para informar que eu não quero enviar o arquivo .env. Você vê aqui que de 9 ele reduz aqui para 8 arquivos e o .env ele já não está mais listado aqui na página de envio aqui do Git. Agora sim, a minha mensagem estrutura inicial, eu seleciono aqui commit in push. Aqui eu confirmo, ele está perguntando se eu quero mandar diretamente. E agora se eu olhar aqui no Git, no projeto infraestrutura, tá todos os arquivos que eu acabei de subir. Mais para frente vai ficar um pouco mais claro do porquê que foi feito isso daqui agora do GitHub, mas basicamente é porque esse arquivo aqui, Docker Compose, é a base do que a gente vai utilizar para começar a montar a nossa estrutura de containers. Então, voltando para o plano aqui da nossa implementação, eu resolvi até fazer aqui pelo Visual Code, porque a gente vai utilizar ele também aqui para estar conectando ele no nosso servidor da Hostinger. Eu poderia estar fazendo aqui diretamente via prompt de comando, mas eu resolvi fazer aqui pelo Visual Code para vocês verem que tem algumas facilidades ali que podem auxiliar ali nesse processo de acesso a VPS e coisas desse tipo. Então, aqui dentro do Visual Code, se eu venho aqui na aba de extensões e procurar por SSH, que é o tipo de conexão que a gente quer fazer, tem esse pacote aqui, Remote SSH. Então, vou pedir aqui para instalar. Após a instalação, ele me cria aqui no menu Remote Explorer. Olhando aqui a própria documentação aqui da extensão, descendo aqui, ele fala como que a gente pode conectar. Então, vou seguir aqui esse passo a passo apertando F1, Remote SSH Connect to Host. Aqui a gente vai colocar o IP da Hostinger. Então, vindo aqui, eu copio o endereço do IP, F1, Remote, SSH, Connect to Host. Então, aqui a gente vai conectar no root, que é da mesma forma que a Hostinger passou para a gente, quando a gente fez a configuração inicial. Aqui ele pergunta qual a plataforma Linux e qual a senha que a gente definiu para o root. Aqui agora estamos conectados dentro da VPS da Hostinger. Então eu consigo vir aqui no gerenciador de arquivos, clicar em Open Folder. Eu vou para a pasta root, que é a pasta principal mesmo. Pergunta se eu confio na máquina. Ele pede de novo para confirmar o password. E agora eu consigo ver toda a estrutura de pastas e arquivos que está dentro da minha VPS. Para começar as configurações aqui dos containers, eu vou criar um novo diretório chamado Irente Infra. E aqui eu vou criar o nosso primeiro Docker Compose. Já tem aqui um arquivo da estrutura que eu quero criar nesse primeiro momento, que nem eu peguei e comentei, eu vou passar bem rapidamente aqui, não vou entrar muito no detalhe, até se vocês quiserem eu posso aprofundar no detalhe em um próximo momento, mas essa daqui é a estrutura do arquivo que a gente quer executar nesse primeiro momento. Aqui então, brevemente explicando, ele tem essa estrutura aqui por padrão, né, do Docker Compose, ele vai ter a estrutura aqui de service, que é a criação dos serviços. Então a gente vai iniciar criando dois, que no caso aqui é o NPM, que é o Nginx Proxy Manager, e o Portainer, que eu comentei no começo do vídeo, que a gente ia colocar aqui para rodar. Então basicamente a gente vai subir esses dois containers aqui, e futuramente a gente vai colocando os demais para rodar aqui dentro da VPS. Dentro aqui também do Docker Compose a gente configura o network, né, que é a nossa rede de internet. Então ela vai se chamar IrenteNet. E dessa forma aqui, se tudo der certo, a gente já consegue ter os nossos dois primeiros serviços rodando aqui dentro da VPS.
Agora a gente vai executar esse Docker Compose dentro aqui da VPS. A gente pode vir em terminal, New Terminal. Precisamos estar dentro da pasta que está o arquivo Docker Compose. A gente pode ter diversos Docker Compose por projeto, né? A gente quer entrar nessa pasta Irente Infra, apertando o Tab aqui ele já me autocompleta. E para rodar a gente vai executar o comando Docker Compose up -d. -d é para não prender aqui o terminal. Ele faz a criação das imagens que estão descritas aqui no Docker Compose e deu sucesso aqui na criação das imagens e dos containers. E também na configuração aqui do network, que é a nossa rede IrenteNet. Tendo o primeiro container criado aqui dentro da VPS, agora através do nosso IP e da porta 81, a gente consegue de repente ter aqui o primeiro acesso visual de algo aqui dentro da nossa estrutura nova. Então vou copiar aqui o nosso IP, acessar aqui a porta 81, que está no nosso Docker Compose, e aqui ele refletiu o Nginx que a gente configurou lá no Docker Compose. Inicialmente ele pede para você criar um usuário aqui para estar acessando. E estamos dentro aqui do nosso painel de gerenciamento. Agora nós vamos configurar o portainer através aqui do nosso Nginx Proxy Manager. add proxy host. Como a gente criou aquele domínio vps.irenteseguros, eu vou estar apontando para ele aqui com o portainer no início. Configurar uma porta aleatória 9000 aqui. Na aba de SSL, vou selecionar solicitar um certificado e force SSL. Isso aqui garante que a conexão é segura. Salvando. Aqui tivemos um erro, vamos verificar o que aconteceu. Bom, ele comentou que já está em uso, então provavelmente deve ter dado algum erro interno. Vou fechar aqui para verificar. Bom, aparentemente ele deu uma mensagem de erro ali, mas ele conseguiu configurar. Vou clicar aqui para ver se ele consegue acessar. E aqui agora, batendo no endereço da VPS, ele conseguiu visualizar a configuração que a gente acabou de fazer. Bom, pessoal, finalizando aqui então o vídeo de hoje, era justamente para a gente chegar nesse ponto aqui de configuração, subir o primeiro container, fazer essa configuração do Nginx e fazer aqui a primeira configuração do nosso portainer, né? No próximo vídeo, provavelmente a gente vai fazer algum refinamento nesse ponto, mas eu vou estar encerrando por aqui agora. E no próximo vídeo a gente vai começar a mexer com a parte de estrutura de banco de dados, migrar os dados existentes, né, no ambiente de produção para o ambiente novo, né, que se trata de um banco diferente, né, então a gente vai tirar dados ali do SQL Server e migrar tudo ali para o ambiente do PostgreSQL. E também vamos começar a configuração do envio e recebimento de e-mails apontando para o domínio Irenteseguros, configurado ali tudo pela Cloudflare, mais brevo também na parte de disparar os e-mails. Deixa seu comentário aí, não esquece de curtir o vídeo. Se tiver algo aqui que você põe em dúvida, deixa aí no comentário que eu vou estar respondendo. E te vejo no próximo vídeo. Valeu!